Vocês me perdoem se eu tiver que falar um pouco mais baixo e minha voz estiver ruim, porque eu tô gripado e eu tô gravando isso depois das 10 horas da noite aqui no prédio e é sempre arriscado reclamação, mas pelo menos no apartamento de cima tem gente falando, então eu acho que eu posso falar também, né? Vamos começar os animes da semana dessa semana, e essa é uma semana que teve penúltimo episódio de Planet With, o episódio que eu sempre quis de Banana Fish e Boku no Hero Academia. Então eu não vou ficar perdendo muito tempo com anime ruim. Então vamos tirar logo Shingeki no Kyojin da frente. Shingeki no Kyojin não foi totalmente ruim, não. Foi ok, foi aceitável. A questão do Shingeki no Kyojin é que realmente nesses episódios que estão acontecendo as coisas de Titã realmente, que fazem a história ser interessante, falta aquela direção. Tem aquela cena, por exemplo, do Eren falando que, tendo todo um bagulho que ele tava pensando na cabeça dele, que ele se achava muito importante, mas na verdade ele não é e tal, e aí ele dá um socão na própria cara. E essa é uma cena, por exemplo, que com uma direção mais dramática do diretor anterior, a cena não teria parecido patética, teria parecido catártica, mas não ficou catártica, ficou patética, ficou meio bobo, assim. Outra cena muito feia, muito estranha, é uma cena onde a menina do exército tá falando pra todo mundo ficar no local e fazer o treinamento e tal, e todo mundo começa meio que se revoltar, e aí é só frame parado, né? Imagem estática das pessoas paradas, assim, conversando de um jeito muito esquisito, uns bonecos de palito, assim, e no fundo o velho que tava na frente da menina balançando a menina, só que sem nenhuma força, como se talvez em slow motion. A cena ficou toda muito estranha. Não parece uma revolta popular. Parece que tem um homem descontrolado e que ninguém tá nem aí. Então eu não sei qual foi a sensação que eles quiseram passar ali, eu sei que só ficou ruim, ficou esquisito, ficou mal dirigido. Faltou colocar mais energia naquela cena pra você perceber que o povo tava revoltado ou qualquer coisa, porque não dá pra entender qual era a intenção daquela cena. O que funcionou foram algumas tomadas com o Titã. Quando abre o episódio, tem a tomada com é uma tomada, um traveling lateral no nível do chão, que realmente deu a intensidade do problema, porque você estava muito próximo e a sensação de escala era muito grande e também tinha uma sensação de velocidade, então tinha uma certa urgência. Só que aí depois fazem uma tomada superior, uma tomada panorâmica, e aí você percebe, você não sente mais aquele impacto, porque é muito lento e sinceramente não funciona, né? Ele funciona mais como algo aterrorizante do que perigoso, sabe? Quando ele levanta na muralha e tem aquela coisa que eu acho uma ideia visualmente muito foda. A gente sabe que os titãs são fortes, mas a pele deles é muito frágil. Mas eles também não sentem dor, então ele foi se arrastando. Tem uma tomada em 2D desenhada do rosto do titã, que é bem melhor que qualquer tomada em 3D dele. Ele tem um rosto em algum ponto, mas ele continua se arrastando pela noite toda e ele perde. Ele fica tipo uma seção transversal, sabe? De peça. Ele perde tudo isso aqui. Então quando ele levanta, você tem aquela tomada aquela imagem do rosto dele cortado numa seção transversal. E é uma imagem muito impactante. E pra mim a melhor ideia de todas, quando ele levanta e as entranhas dele caem na muralha e explodem em sangue, assim. Então isso é bem legal. É visualmente muito legal. Isso é bom. O que eu não gosto, eu vou fazer vou me arriscar aqui numa área que eu não costumo me arriscar com Shingeki no Kyojin, que é realmente entender o lore interno de Shingeki. Que eu dei uma pesquisada quando falaram isso. Eles falaram que ele é um titã anormal e por isso, anômalo, e por isso ele é atraído por grandes multidões e ignora pequenas vilas. Aí eu fui atrás do que os fãs dizem que é a Wikia americana no caso, que é feita por fã. A explicação para o titã anômalo não é que o titã anômalo é atraído por grandes multidões e não por pequenas concentrações de pessoas.
O comportamento do titã anômalo é errático. Então, às vezes ele... Porque todo titã tenta comer qualquer pessoa, titã normal, tenta comer qualquer pessoa que ele vê na frente. O titã anômalo pode ignorar pessoas e ter alvos específicos. Um dos comportamentos de um titã anômalo é não considerar pequenas concentrações e ir atrás de grandes concentrações de pessoas. É um dos comportamentos. O outro pode ser falar, pular, correr, pode ser um monte de coisa. Só que aí, nesse episódio, eles consideram que ele é um titã anômalo e ele vai querer ir atrás de grandes concentrações de pessoas. Baseado em nada, a grande cientista Hanji diz que é isso que vai acontecer. É a primeira vez que eles veem esse titã. Eles não sabiam nem que o Hot Rise existia até uns dias atrás. E agora eles sabem que esse titã anômalo vai atrás de grandes concentrações de pessoas. A gente viu isso. Tem uma cena de abertura como se fosse uma visão noturna no episódio, onde ele vê vários foguinhos, então ele tá atraído pelo calor e tal. Nós, do público, sabemos disso. As pessoas lá sabem disso? A Hanji sabe disso? Mas aí eles usam esse argumento baseado em nenhuma evidência para fazer exatamente o que eles usaram de argumento para derrubar o governo. Não vamos evacuar a cidade. O povo tem que ser usado como isca. Enfim, isso eu achei muito estranho. E o discurso do Eren. O discurso do Eren, ele fala que ele se sentia especial demais, ele achava que ele era um trunfo, uma carta na manga da humanidade, mas ele não é tão importante assim. E aí tem lá o soco na cara. O que é uma ótima reflexão. Uma reflexão muito interessante. Caso o Shingeki no Kyojin tivesse dramatizado isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo por aqui. Não é só uma questão de dizer, é uma questão de dramatizar, encenar, mostrar, fazer alguma cena que evidencie isso. O comportamento do Eren ao longo da história não mostra que ele se achava tão importante assim. Inclusive, a minha lembrança do Eren, desde que ele se transformou, ele descobriu que ele é um titã, é ele meio que sendo usado e muitas vezes não conseguindo fazer as coisas. Ele tá sempre em dúvida e ele não conseguindo fazer as coisas, por exemplo, naqueles testes da Hanji, e se sentindo mal por isso. Então eu não lembro dele realmente achar que ele era tão importante assim, mas agora ele diz que ele se achava super importante, e aí ele se pune por se achar tão importante, e logo em seguida, porque ele percebe que ele não é tão importante assim, ele percebe que ele não é uma carta na manga da humanidade, aí ele dá um soco em si mesmo, porque ele é só um moleque idiota se achando demais. Logo em seguida, ele diz que é uma carta na manga e faz o papel principal de um plano que salva toda a cidade. Então, eu não sei direito. Enfim, Shingeki no Kyojin, um anime maravilhoso. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de Top Term. Banana Fish teve o episódio que eu queria. Eu falo isso faz tempo. Eu queria que isso acontecesse logo em Banana Fish, que é a conexão entre o Eiji e o Ash. Foi um ótimo episódio. Um ótimo episódio. Mais uma vez, muitas coisas que aconteceram no anime até agora dependiam dessa conexão que só foi acontecer agora no episódio 11. E isso pra mim é um problema. Seria mais interessante que a gente... Teve cenas onde eles começaram a se conectar, mas no próprio começo do episódio tem uma cena onde eles estão sentados e eles falam, nossa, é a primeira vez que a gente conversa assim normalmente, né? Então eles realmente não têm uma relação, é uma coisa meio que... Por exemplo, quer ver? A gente pode supor... É a mesma coisa do Shingeki. Falta dramatizar. A gente pode supor que eles tiveram momentos de conexão ali, de amizade na viagem, porque eles atravessaram o país de van. Então eles passaram muito tempo conversando, né? Eles têm que conversar em algum ponto. Mas a gente só vê uma dessas cenas, que é a cena que eles estão atirando, que é retomada nesse episódio. Mas podia ter que fosse uma montagem. Eu disse naqueles outros episódios que eu não queria ver toda a viagem, mas alguma coisa que ia ali faria bem na história. Mas enfim, isso é um problema dos outros episódios. Esse episódio faz a coisa certa, que é conectar esses dois moleques. E conecta numa série de cenas muito bonitas, que vão
da leveza de duas pessoas se conhecendo, contando histórias idiotas e um dando risada da cara do outro, que nem a conversa sobre a abóbora, que é uma cena muito legal, muito engraçada. Isso é muito interessante, porque precisa manter essa dualidade, né? O próprio Wade comenta isso no episódio. Ele tem a conversa sobre a abóbora e eles se conectam, ele dá risada da cara do Ash, o que é interessante porque a gente só viu o Ash até agora como uma máquina de matar, um cara muito foda, um líder de gangue, todo mundo tem medo dele e tal. E a gente tem uma cena onde o Wade dá risada da cara dele porque ele tá sendo bobão e criança, ele tem 17 anos afinal. Então, quebra essa imagem do Ash, logo em seguida vem um cara vender arma pra ele. E aí, ele tá comprando uma série de armas de um traficante, mas também ele compra uma arma que limita ele mesmo. É um revólver antiquado, não é automático, as balas cabem poucas balas, são 7, né, balas que cabem num revólver desse, eu acho. E ele vai ter que parar alguma hora. Então ele compra especificamente porque ele precisa de um limite. Ele compra essa arma, no caso, porque ele precisa de um limite. Então essa dualidade é interessante. Tem a cena do Wade falando dessa dualidade. Tipo, quem é esse cara? É o cara que mata sem dó, com um rifle, passando pela casa e como se fosse o exterminador do futuro? Ou é esse mocinho de 17 anos que tem medo de abóbora por causa do Halloween? Sabe? Tem o Ash olhando pela janela, super bonito e sexy e tal. E tem a cena onde o Ash acorda no meio da noite, chora e eles se conectam e um dorme no colo do outro e tal. Então, essas são as cenas que faltavam em Banana Fish. E a partir de agora, as coisas que acontecerem em Banana Fish, eu vou curtir mais, eu vou curtir melhor a conexão deles. O Wade importa mais pra história. Ele passou uns 10 episódios quase avulso, quase, mais ou menos avulso. Agora ele tá um pouco mais dentro da história, porque ele tem essa qualidade, como os caras mais velhos comentam, de... Ele é o Norvana, unindo todas as tribos, né? Então, o papel do Wade vai ficar mais interessante a partir de agora. Então foi um ótimo episódio. E depois tem as coisas do Ash, que é interessante. Olha só, é uma segunda vez que essa história faz isso. Até onde eu entendi, eles vão morar juntos, né? Eles compraram um loft e desse apartamento, o Ash e o Wade, que vai morar junto com ele, que vai ser protegido pelo Ash, se eu entendi direito, vão fazer de tudo lá e foder a máfia. Como ele começou a fazer, hackeando e fodendo as ações do Godinez. É funcional, é interessante. Eles vão... ele comprou um apartamento numa jogada que prejudicou o inimigo dele pra fazer mais coisas pra prejudicar o inimigo dele e tudo mais. Então isso é prático dentro do mundo do crime, daquela história. Ao mesmo tempo que, se eu estou prevendo direito o que vai acontecer, eles vão ter uma vida de casal, os dois morando num belo apartamento luxuoso de Nova York. Então é funcional e também é um fetiche. Não é só o fetiche sem sentido, porque é legal que eles morem juntos. Não, eles vão morar juntos porque a história pede isso e também a gente vai ter o fanservice BL ali. Bom, é que nem a cena do beijo, que era pra passar uma pílula pro cara? Eu não lembro agora. Tinha um recado? É um negócio assim. Mas tinha o beijo lá na prisão. Então, funcional e também fanservice. Isso é o fanservice bem feito, o fanservice bom. Se eu estiver prevendo direito, de repente a história não tem nada a ver com isso a partir de agora, mas me parece que é esse tipo de coisa que vai acontecer. Então, bom episódio de Banana Fish. Planet Wiff foi um preâmbulo, né, pro próximo episódio, que é o episódio final, e não aconteceu tanta coisa assim, não foi bombástico. O próximo episódio deve ser bombástico, eu suponho, né? Mas ele teve umas coisas interessantes, sim. Teve umas coisas interessantes de se trabalhar. Primeiro que eu achei o episódio bem engraçado, assim. Teve umas cenas muito engraçadas. Eu fico fascinado toda vez que aparecem os Kigurumianos, porque tem uma reunião, praticamente uma reunião da ONU deles, né? Onde eles estão vendo na tela o dragão atrás da lua e tal. E aí um monte de bichinho caricato. Eu acho isso maravilhoso. É coisa linda de Deus quando aparece esse tipo de coisa. E todas as reuniões que tem os bichinhos caricatos, porque eles são os Kigurumianos, eles são da raça do cachorro e do gato. Então é bem legal, eu dou muita risada com isso. Ou a cena, por exemplo, que fala da morte do Takezo, que também é maravilhosa, porque, tipo, eu gosto dessas coisinhas. Seria emocionante se o Takezo tivesse morrido na batalha final do episódio passado? Seria. Mas às vezes os caras não morrem nesse tipo de coisa. E
e ele não morreu. Depois ele morreu engasgado com o Moti. Porque é assim que as pessoas morrem, às vezes. E é muito engraçado que o cara tá falando dele, pô, não acredito que ele morreu engasgado com o Moti. E aí aparece o fantasma dele e fala, cala a boca, vai se fuder. Muito bom essa cena. Ou a cena idiota da policial perguntando quantos metros tem em 8.000 metros. Deve ser tipo uns 100 metros. Não, é 8.000 metros. Muito boa essa cena também. Mas enfim, eu acho que a ideia principal, tipo, a situação que a história criou para esse episódio e pro clímax final tem muitas coisas boas. Tem uma coisa que eu espero que fique boa no final, que é a questão do cara do povo do paraíso, que assume a forma do irmão do Soya. Ele tem o momento final desse episódio, né? Ele tem o momento do perdão final para o irmão dele. O dragão é o irmão dele. O que eu gosto do jogo, que é interessante, de ele assumir a forma do irmão de uma pessoa que buscava vingança e ele mesmo não estar buscando vingança. O Soya ter passado por um caminho que ele não quer mais vingança pelo irmão, que é essa imagem assumida pelo cara. Então esse jogo é interessante. Mas acho um pouco estranho que o momento catártico do episódio, a gente vai ter um episódio final depois, mas o momento catártico desse episódio tenha sido desse personagem que mal é um personagem, né? Que é esse cara do povo do paraíso. Então isso foi um pouco estranho. Mas enfim, a situação toda é que a gente passa 5 anos e todo mundo que era inimigo em algum ponto tá agindo junto. A gente tem a reunião dos Kigurumianos da Nébula, que tinha a facção lacradora e a facção do amor, e eles estão trabalhando juntos porque eles resolveram as diferenças. Quer dizer, um lado ganhou a disputa no episódio anterior, então eles estão trabalhando juntos, então eles se perdoaram. Todo mundo que era inimigo no começo, que era o Soya e o grupo dos 7 heróis lá, dos robôs, estão do mesmo lado, colaborando um com o outro. E tem também o fato que era uma questão que eu juro pra você que eu nunca tinha parado pra pensar direito, porque a primeira coisa que a gente vê na série é a Ginko, é o nome dela, a menina de cabelo verde, a Maid, na casa com o Soya. Eles estão como se ela fosse a irmã, como eles falam nesse diálogo, como se ela fosse a irmã mais velha dele. Então sempre foi uma coisa que estava lá, e é isso aí. Eu não tinha parado pra pensar que, na verdade, o povo do Soya atacou o povo da Ginko, né? E a Ginko perdoou o Soya porque é isso que você precisa fazer. Apenas através do perdão é que pode haver o amor. Então você tem um monte de gente que se perdoou indo atrás de um monstro para perdoar esse monstro, sendo que esse monstro é a encarnação da violência desmedida e sem sentido. Eu acho que um dos conceitos mais geniais desse episódio é a ideia do dragão ser como os robôs, né? A gente já viu isso no Takashi. O Takashi mudou a carapaça psíquica dele e se tornou o dragão num certo ponto, que foi o que aconteceu com esse dragão que estava na Lua. Só que são várias e várias e várias e várias camadas. E ele é uma pessoa ali dentro, o irmão do carinha do povo do paraíso. Só que no senso de justiça desmedido dele, que aí vem aquela coisa do Takashi, o Takashi é isso, né? O Takashi era um cara com um senso de justiça muito forte, querendo fazer o bem e abusando do poder absurdo dele e se tornando algo fora de controle, é exatamente o que aconteceu com esse cara, só que ele tem tantas camadas que ele já perdeu completamente a identidade e provavelmente nem sabe direito o que começou tudo isso. Então o que você tem aqui é um grande tratado contra a violência, porque o dragão é uma encarnação da violência, basicamente, e da violência com alguma justificativa. E é isso que é interessante, inclusive nos tempos que nós estamos vivendo no mundo e também no Brasil, você tem um forte senso de justiça pelo que cada uma das pessoas acha que é correto e que que se manifesta através de uma violência fora de controle. E tudo o que essa história quer fazer no fim é perdoar
o grande vilão da história? Assistam Planet With, pelo amor de Deus. Mas só para não dizer que eu não falo defeito de Planet With, tem uma cena... defeitos técnicos que a gente sempre fala de Planet With, mas dessa vez foi muito feio, que foi o dragão abrindo o olho na lua. O CG do Planet With já não funciona bem à distância. Quando você aproxima e o negócio não tem textura nenhuma, puta que coisa horrorosa. Aquilo foi muito feio. Fazer o quê? Mas mesmo assim, assistam Planet With. Vamos para o episódio dessa semana. Esse episódio foi simplesmente maravilhoso. Isso já era um momento maravilhoso do mangá. E agora a gente tem mais um momento maravilhoso no anime. Porque a gente acabou de passar por uma fase bem chatinha. Não foi completamente inútil, né? Todo o teste lá. Só foi chato, mas foi um processo... episódios demais... adições à história que não fizeram bem, realmente não ficou bom, mas não foi inútil. Aí a gente dá nesse episódio, eu jurava que isso ia se arrastar por mais uns 2, eles terminaram em 1 e deixaram tudo enxuto e deixou o clímax emocional da coisa todo junto. Ainda bem, ainda bem. Esse episódio foi foda. E ele é uma desconstrução muito interessante do Bakugou. Esse era um momento que no mangá me fez perceber muita coisa sobre o Bakugou, e desde então ele é um dos meus personagens preferidos da história. Porque ele é um personagem fascinante. Ele é um personagem muito complexo. E a relação dele com Midoriya é uma relação muito complexa, muito complicada, muito errada. Mas também muito interessante. Muito cheio de coisas pra você pensar, sabe? É uma relação onde o comportamento deles é justificado, mas não é aprovável. Não é bom, não é saudável pra ninguém. Tanto é que eles tiveram que resolver as diferenças deles na porrada, num momento que, inclusive, não é necessário. O episódio fala isso várias vezes, o Deku fala isso várias vezes. Que, tipo, por que a gente vai lutar? Vamos depois fazer uma coisa supervisionada, não precisa ser agora. Por que tem que ser agora? Por que a gente tem que se bater? Depois tem uma narração dele. Essa luta realmente não era necessária, mas eu senti que eu precisava ir até o fim e tal. Então é uma luta inútil. Inútil também porque não avança o plot na prática, né? Não avança a história que está sendo contada, mas é vital para os personagens. Vital pro que eles são, pro que eles sentem. É um ponto de virada importantíssimo para os dois, assim. E foi primeiro que... Amém. Estúdio Bones? É o Bones, né? Eu não tô maluco, não. Amém Estúdio, nome na tela, porque ficou foda, assim, ficou muito bem animado. A sensação de velocidade, de impacto e do quanto eles evoluíram nas técnicas e a diferença entre a tentativa de precisão do Midoriya e a violência com sentido, digamos assim, uma violência estudada do Bakugou. Então tudo isso ficou muito bem animado e precisava, porque a gente precisava de impacto. Essas cenas não podiam ser ruins. E não foi só nos golpes, foi também na expressividade do Bakugou. Eu já tinha falado disso naquela cena do sequestro do Bakugou, quando ele é sugado para aquele vórtex negro lá, do maluco que faz o buraco negro, e que o trabalho de voz do ator de voz do Bakugou, que eu não faço ideia do nome, Diego, por favor, coloque o nome desse ator na tela, já tinha sido maravilhoso naquele momento, mostrado uma fragilidade do Bakugou. E nesse momento a gente precisava de uma fragilidade do Bakugou, e o ator entregou e a animação entregou, sabe? Variações nas expressões e no descontrole dele e a voz engasgando enquanto ele fala. Então o Bakugou foi a estrela do episódio e foi, sim, todo mundo deu o máximo. A gente sabe que a animação não é só jogar dinheiro na tela que as coisas acontecem, é uma questão de trabalho com capricho e organização e tempo. Em condições péssimas, os caras pagam muito mal, então infelizmente a gente pode até supor que pessoas dormiram muito mal
e trabalharam sob péssimas condições trabalhistas nesse episódio, e a gente teve uma lindíssima obra de arte, meu nariz está escorrendo, ô saco de gripe. Peraí. Vou fazer o vídeo. Então todo mundo deu o máximo e o episódio ficou no nível que deveria. Pra gente desconstruir o Bakugou. Porque o comportamento dele parece completamente injustificado e reprovável. E cada um de nós odiaria conviver com ele. E parte disso é o que causa esse comportamento. Que fica claro que o que o Bakugou sente ao longo da sua vida é negligência. É a ausência das pessoas. Evidenciado, por exemplo, por coisas como o próprio All Might falando que essa luta foi causada por negligência dos adultos que não conseguiram perceber que ele estava se sentindo culpado pelo incidente de Kamino. Mas não só isso. O All Might dizendo que ele escolheu o Midoriya porque o Midoriya estava no nível 0, digamos assim. E ele precisava ter recursos para alcançar o seu potencial. E ele achou que o Bakugou não precisava de nenhuma mãozinha, porque o Bakugou já é muito forte. E esse reforço de o quanto o Bakugou é forte é evidenciado ao longo da história também. Eu não me lembro de nenhum... Eu lembro de poucos momentos, menos do que qualquer outro personagem, de pessoas realmente ajudando o Bakugou a se desenvolver. O que acontece muito com o Bakugou é a gente falando calma aí, porque ele já é muito forte. Ou, por exemplo, quando tem um flashback do All Might falando que aquela coisa do... O Midoriya cresceu porque é lógico que vai ficar mais evidente quando a pessoa vai do nível 1 até o nível 50. Quem já está no nível 50 não fica tão evidente assim. E nesse momento é o momento que o Bakugou fala, eu também sou fraco. Que é um pedido de ajuda dele, sabe? Tipo, eu também preciso de alguém me ajudando. Eu também preciso de apoio. Porque ele é um garoto problema. E ninguém... Eu trabalhei em escola já, eu vi isso acontecendo. Ninguém quer o garoto problema. Ninguém quer dar jeito no menino problema da escola. É difícil demais. Os pais não fazem nada. O menino não ouve o que eu falo. E aí desistem e largam. E o menino é largado. E aí gera esse tipo de comportamento. Já é uma tendência dele, mas gera esse tipo de comportamento, né? Ao mesmo tempo que ele via um moleque que ele sempre percebeu que estava abaixo dele, começando a estar no nível dele e não precisar dele, sabe? Então, nada disso é legal, digamos assim. No ponto de vista humano, se esse cara fosse uma pessoa real e tivesse na minha sala na escola, nada disso seria legal. Obviamente que não seria legal. Mas são as justificativas para o comportamento dele e são justificativas plausivelíssimas. Plausivérrimas. Algo do tipo. Enfim, se você passa uma vida toda com o reforço da sua grandeza, você nunca vai conseguir lidar com fraqueza. E ele teve que lidar com fraqueza diversas vezes ao longo da história. E ele se viu rejeitado ou preterido pelo ídolo dele e depois ele deu fim na cabeça dele no ídolo dele. Então o trauma do Bakugou, o processo dele ao longo da história é um processo muito difícil. Que, inclusive, a gente pode... Uma das evidências de que esse processo estava sendo ignorado é até a relação do leitor, do fã, de todo mundo que assiste, falando que ele é um saco. É um bosta, é um filho da puta, é desprezível e tudo mais, é um lixo, Bakugou lixo e tudo mais. Então a gente vê o comportamento externo, que é um reflexo de processos que ele está passando, que é um comportamento horrível, chama de lixo, aponta dedo, ignora e não vê o processo que a história está contando dele. E a história contou esse processo pra gente. Ao mesmo tempo que a gente tem o Midoriya. E o Midoriya também tem momentos muito interessantes aqui, e nada disso que eu tô falando é engraçado, porque nada disso não chega a ser tanta interpretação. Eu tô basicamente dizendo o que o episódio disse. O Midoriya também é um cara muito interessante nesse processo,
porque ele sempre foi fraco, ele sempre se viu abaixo e ele sempre entendeu que ele não tinha nada. E por que o Midoriya não desgruda do Bakugou? Por que o Midoriya continua indo atrás dele? Porque ele é um moleque que sempre foi diminuído, e é isso que ele se acostumou a vida toda, a ser diminuído. Isso é tipo o normal pra ele. E ao mesmo tempo ele via o Bakugou como um herói. Porque o Bakugou se colocava como um herói. O Bakugou, desde sempre, desde criancinha, o poder dele sempre foi muito forte, e ele sempre fez coisas incríveis, ele sempre foi o líder do grupo de crianças. E no pensamento infantil do Midoriya, o que ele via era um herói. Tem até aquela coisa, isso é muito interessante, a imagem de vitória que o Midoriya tem é a imagem do Bakugou, porque é uma imagem próxima dele. Na cabeça do Midoriya de 5 anos, ele tem o All Might, Nosso Senhor Todo-Poderoso All Might no céu, e esse herói foda, que é meu amigo, eu sou do grupo de amigos desse cara. É isso que é interessante na relação do Midoriya com o Bakugou, né? E quando ele se viu com o poder, o que ele quer é ser como esse herói. Assim como ele quer ser como o All Might. Ele também quer ser como o Bakugou. E aí o All Might vem com uma coisa muito interessante, que aí isso amarra no que Boku no Hero sempre bate a tecla, que é a ideia de heroísmo. O que significa ser um herói. E tem várias facetas, a história aborda isso de muitas maneiras diferentes, mas nesse ponto, o que ele fala é que tem duas facetas possíveis de ser herói, que é vencer, que é isso que a gente vê muito em história, que é basicamente porrada na cara, né? Vencer e ajudar os outros. O Bakugou só tem o lado de vencer. Tipo, os dois viram isso no All Might, porque o All Might sempre foi um símbolo de que estava tudo bem, ele tem o sorriso, e quando ele chega está tudo bem, ele ajuda as pessoas e salva as pessoas, é um herói incrível, mas ele também sempre vence o vilão porque ele é hiper poderoso. Era hiper poderoso. O Bakugou, com a personalidade dele, de uma pessoa, ele tem Katsu no nome, Katsu é vencer, se eu não me engano, em japonês. E Boku no Hero brinca com essas coisas com os nomes. Inclusive o Midoriya é o único que tem um nome sem graça. Tem tipo um nome normal de gente, todo mundo tem uns trocadilhos cretinos, que a gente não pega isso. Mas é como se o nome do Bakugou fosse alguma coisa como Vitório Explosivo. Esse é o nome dele. Com a personalidade do Bakugou, o que ele viu no All Might foi um cara muito forte que vence os inimigos. Com a personalidade do Midoriya, o que ele via no All Might era alguém com que todo mundo pode contar, que era o que faltava nele. E ele via no Bakugou a vitória, o cara que vence tudo. O Bakugou era essa imagem pra ele. Então, é uma relação muito cheia de coisas. Esse é um momento maravilhoso. Esse episódio foi foda. Eles agora são mais rivais do que inimigos, né? Porque do ponto de vista do Bakugou, ele era um inimigo, agora ele consegue respeitar um pouco mais e aceitar um pouco mais o Bakugou, o Midoriya, a partir desse momento. E tem aquela cena deles com o aspirador de pó que é muito legal, conversando sobre a técnica do shoot style. Eu chamo de shoot style. A técnica do shoot style do Midoriya, que falta umas coisas e tal. O Midoriya pede conselhos pro Bakugou, que é uma cena muito legal também no fim. E é isso. Episódio maravilhoso, sensacional, lindo, foda, incrível, nota 10. Esse anime é foda. Tirando a parte que não é foda. Mas ele é foda. É isso, gente. Eu preciso tomar um chá. Falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.